Bom, mais uma tarde. A aula de ontem ela vai ser reposta, tá? Não se preocupe, infelizmente temos problemas técnicos. Tem a aula presencial, né? Existem alguns probleminhas técnicos que acabam impossibilitando a realização das aulas. Hoje nós vamos finalizar o documento que é as diretrizes da Rede Estadual de Ensino para diretriz pedagógica para a Rede Estadual de Ensino para o ano de 2025. Ok? Está na tela. A gente não vai perder tempo, né? Porque precisamos falar muito sobre ela hoje. Bem, o nosso tema de hoje vai ser avaliações externas e demandas do cotidiano escolar. Aqui nós temos um conteúdo que consta aqui nas diretrizes, mas que ele é muito importante porque ele acaba sendo cobrado por muitos concursos públicos aí para professor, independente de ter ou não esse documento aqui na diretrizes, tá bom? Então, ele é cobrado, que são essas avaliações externas. A gente vê que tem questões já que em concurso público, até processo seletivo, que caíram, perguntando sobre essas avaliações externas, e a gente, então, tem que ter uma atenção redobrada a elas. Bem, o documento fala em instrumentos para o aprimoramento na educação, que vai ser as avaliações externas. Então, as avaliações externas, elas são um instrumento, tá? São instrumentos fundamentais para estar diagnosticando a qualidade do ensino e da aprendizagem, como também para estar orientando políticas públicas e práticas pedagógicas. Então, entre os objetivos das avaliações externas, tem-se o de produzir diagnósticos precisos sobre a qualidade da educação, orientar a formulação de políticas públicas e também a possibilitar, né, a reflexão crítica sobre práticas pedagógicas e apoiando aí a melhoria contínua da educação. Então, esses são os objetivos dessas avaliações externas. Produzir diagnóstico precisos, né? Ou seja, acredita-se que com essas avaliações, os resultados, dados que se obtém, consegue-se ter diagnóstico preciso de realmente quais são a defasagem, como que encontra-se a qualidade da educação aí, né, no Brasil, no estado, ou mesmo no município. E com base nesses dados também, acredita-se que possa se formular ali, né, orientações no sentido de políticas públicas que venham atender a educação, bem como também, né, permitir ali que os professores, a escola, a equipe pedagógica, ela consiga estar refletindo de forma muito crítica sobre a sua prática pedagógica e, consequentemente, com isso, permitir ali que ocorra uma melhoria contínua da educação. Bom, quais são, então, as avaliações externas que o documento ele traz? Ele vai trazer o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliações de Estudante, que é uma avaliação internacional e que vai ali mensurar e comparar o conhecimento dos estudantes de 15 anos de diferentes países. Vamos ter o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é uma avaliação a nível nacional, e o documento também traz o SAEMS, que é o Sistema de Avaliação do Estado de Mato Grosso do Sul, que é essa avaliação estadual, né, que o Estado faz para estar atendendo ali. Então, o documento ele vai trazer algumas questões orientadoras, né, como que se deve pensar em trabalhar essas questões. Quem só tem colega entrando. Então, entre as perguntas norteadoras que o documento traz, ela vai dizer, né, quais são os avanços que foram alcançados com o resultado dessas avaliações, quais são as práticas pedagógicas que vão estar contribuindo para a melhoria da educação e também como transformar desafios em oportunidades de crescimento. Essas questões orientadoras, elas vão precisar, né, ser momentos de reflexões constantes da equipe gestora
e dos professores também, no que tange ao seu fazer pedagógico, na contribuição para o aprimoramento ali, né, da aprendizagem dos nossos alunos. Bem, o que a gente precisa entender, né? Então, a gente vai ter aí o SAEB, né? O SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é um tipo de avaliação que é feito em larga escala, ela é somativa. O objetivo principal do SAEB vai ser o de diagnosticar a educação básica brasileira e também fatores que vão estar afetando afetando o desempenho desses estudantes. Então, a utilidade dessa avaliação é de oferecer dados para as escolas, para as redes de ensino, estarem avaliando ali como que está a qualidade da educação de suas redes ou de suas escolas. Então, ela também tem entre suas utilidades o de subsidiar a elaboração e também o monitoramento e aprimoramento de políticas públicas com base naquelas evidências que tem. A gente não pode esquecer que o SAEB está ligado também ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado lá no ano de 2007, né? Foi criado no ano de 2007. Um pouquinho que eu me perco quando alguém entra. No ano de 2007. A natureza dele também é de ser um indicador, né? Sintético ali, pois ele vai estar reunindo mais de um dado, os dados que vão compor essa avaliação vai ser o fluxo escolar, que é a taxa de aprovação, de reprovação, mais o abandono, também com as notas de proficiência de língua portuguesa e também de língua matemática. Bem, como que é a abrangência do SAEB? Bom, a gente já sabe que o SAEB ele é realizado a cada 2 anos, tem ali, né, participantes censitários, é incluído nesse grupo o pessoal do 5º ano do ensino fundamental, em com língua portuguesa e matemática, no processo de avaliação, o 9º ano do ensino fundamental também, com língua portuguesa e matemática, e o 3º ano do ensino médio, que é com língua portuguesa e matemática. Mas o SAEB também ele vai trabalhar com amostragem, que no caso é o quê? É o 2º ano do ensino fundamental, que é feita a avaliação também de língua portuguesa e matemática, e também no 5º e 9º ano tem a participação de forma amostral nos componentes de ciências humanas e ciências de natureza. Então, esse é um ano de IDEB, por isso que a gente vê as escolas com um engajamento maior ali, no sentido de ter essa melhoria nesse processo de avaliação, de aprendizagem dos alunos, porque eles vão estar realizando aí, né, essa avaliação. Bem, então a gente vai ter essas avaliações externas ali, né, a gente vai ter os SAEMs, dei uma passadinha aqui, os SAEMs, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul, ou seja, é uma avaliação do Estado, uma avaliação estadual, também foi implementado lá em 2027, é também um formato de avaliações externas, ou seja, então ela é feita em larga escala e também é somativa. O objetivo dela é também, né, de ter ali um diagnóstico da educação sul-mato-grossense. Então, ela é somente para a rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Ao contrário do SAEB, ela é realizada de forma anual, ou seja, o período dela é todo ano, tem essa realização. Ela foi instituída lá pelo decreto 15.848 de 2021, né? Esse decreto ele institui, né, um sistema próprio ali de informação de dados, e essa avaliação, ela é feita, ao contrário também do IDEB, ela não segue um padrão todo ano. Então, a definição dos anos ou das etapas que vão estar realizando essa avaliação, elas geralmente vão ser definidas pela Secretaria de Educação no ano em que essa avaliação vai ser realizada. Então, geralmente, eles vão emitir ali uma CI, né? Então, vou emitir uma CI, informando quais turmas, quais etapas, quais fases vão estar realizando
essa avaliação na rede estadual de ensino. Bem, a outra avaliação é o Programa Internacional de Avaliação, PISA. Ele é para o público-alvo de estudantes que têm 15 anos de idade. O objetivo ali é estar avaliando a capacidade de ser aplicado ali os conhecimentos, né, em situações do cotidiano, do dia a dia desses alunos. E as áreas que são avaliadas pelo PISA vai ser leitura, matemática e também ciência. Então, o foco do PISA é o de aferir, ele está averiguando as competências e habilidades cognitivas desses alunos no que tange ao pensamento crítico, a criatividade e também a resolução de problemas. Por isso que a gente vê muitos engajamentos, né, quando se fala em metodologias de ensino, a questão da resolução de problemas, né, e também o de explorar a criatividade desses alunos, assim como o pensamento crítico. Esse ano é um ano de avaliação também do PISA. Ele foi, como se diz, ele foi adiado, né, em sua data, porque por causa da pandemia também, né? Então, ele vai fazer o quê, né? Ele vai ser feito, geralmente ele é feito a nível internacional, em vários países, e aí, né, os países conseguem ali ter uma base de como que esses estudantes desses países estão. Então, ele vai estar mostrando, por exemplo, qual que é a posição do Brasil, né, em relação a outros países, e também estar apontando ali, né, entre a área de leitura, matemática ou ciências, o que precisa ser melhorado aí para que esses alunos consigam ter todas essas habilidades cognitivas, essas competências ali, como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, melhores trabalhados para poder ter um melhor resultado ali, né? Fazendo com que os alunos realmente tenham uma aprendizagem de fato. Bom, o documento ele vai trazer também a preparação, ele vai falar muito, né, de preparar esses alunos para essas avaliações externas, ok? Então, ele vai dizer o seguinte, né, que é importante ter essa preparação, que essas avaliações externas não apenas elas vão estar medindo o desempenho, mas elas vão subsidiar essas políticas públicas. E uma coisa importante que ele traz também é que o resultado, na divulgação do resultado do IDEB, ela só vai ocorrer se houver participação mínima de 80% da presença dos alunos matriculados, né, na unidade escolar. Então, se não tiver esse 80%, não é divulgado o resultado dessas avaliações, e isso compromete. Então, tem todo o engajamento, e o documento ele traz isso, para que os alunos participem desse processo avaliativo. Então, ele coloca no documento, né, que tanto professores, quanto os próprios estudantes, a comunidade escolar como um todo, precisa estar envolvido nesse processo, ter esse engajamento, para que os resultados possam ser os melhores possível. Então, ele traz aqui, né, as atribuições dos gestores da equipe pedagógica, né? Então, a primeira coisa que ele fala aí é que precisa ter, né, a equipe gestora e a equipe pedagógica, os gestores, compreender ali, né, a importância dessas avaliações. O que são essas avaliações e qual a importância e como que devem ser utilizados os dados que foram oferidos, que foram retirados dessas avaliações. Só um pouquinho, vou beber uma água aqui. Bom, então ele vai falar que é preciso realizar reuniões pedagógicas, né, discutir ali os objetivos, os critérios, também explicar, né, como que esses resultados eles são realizados, como está aprimorando ali o ensino e a formação dos professores, ou seja, dos docentes, analisar e discutir os dados, então os professores envolvidos precisam estar envolvidos na análise desses dados ali, dos resultados anteriores, e com isso identificar os pontos fortes, aqueles pontos mais frágeis também, e ali, né, de forma coletiva, construir estratégias pedagógicas no sentido de estar melhorando a aprendizagem. Ele
o documento traz também que é muito importante que a escola comunique os pais ou o responsável pelos alunos sobre essas avaliações, explicando a natureza e a importância dessa avaliação, destacando, né, a responsabilidade de quem? Da família ali, e também da frequência escolar, principalmente para o dia da prova. O documento ele também traz que é importante que seja a equipe escolar, ela, né, tenha uma valorização, que os esforços dos professores, né, precisam ser reconhecidos e também estar destacando e também celebrando as conquistas que, que são realizadas ali mediante essas ações, né, que os professores vão estar realizando para poder alcançar os melhores resultados nessas avaliações externas. Bom, as atribuições dos professores, né? Entre essas atribuições, o documento traz que é importante que os professores eles estejam, eles conscientizem, né, esses estudantes. Então, ele fala para realizar debates sobre o resultado da escola, explicar os impactos que no aprendizado individual de cada aluno e também no coletivo, e estar ali, né, incentivando o senso de responsabilidade. Com isso também, espera-se que esse professor realize uma preparação desses estudantes para a realização dessa prova, né? Prepará-los para a prova. Como, né? Está incentivando ali a atenção e seriedade na resolução dessas questões, fazer simulados ali já no formato em que essas avaliações são realizadas, e está treinando até mesmo com o gabarito, né? Marcando ali, ou seja, que todo o processo que é feito na avaliação de fato, seja realizado pelas escolas, junto ali aos alunos, aos professores. O documento fala muito da questão da equipe toda estar envolvida nesse processo, todo mundo, né? Então, trabalhar com os alunos a questão de estabelecer metas ali, né? Meta individual de cada um, auxiliar ali, né? Esses alunos na definição de suas metas pessoais, usar os resultados, né, como uma ferramenta de autoavaliação e também motivar ali para o aperfeiçoamento contínuo. Okay? A gente chega aqui na rotina escolar, para falar sobre o calendário, tá? Esse calendário ele vai ter 200 de letivo, como a gente vê lá na LDB, e que 10%, né, eles são operacionalizados ali, devem ser utilizados para as atividades complementares, né, as famosas APCs. Então, ele coloca que tem que ser utilizado, né, geralmente 10%, né, ou seja, seria 20 dias com APC. E aqui o documento ele traz quais são, né, que é para planejamento, destinado a diálogo, jornada formativa. Acredito que é uma coisa que não seria cobrado numa prova, acho muito difícil essas questões serem cobradas. Bom, atividades complementares nacional, atividades complementares, né? Então, o que é, né, essa atividade complementar? Primeiro, tem uma resolução da sede, a 4356. Essa resolução, né, ela vai ali definir a data da execução dessas APCs, ela vai também estar estabelecendo ali as competências, habilidade e também os conteúdos que devem ser trabalhados nessas APCs, descrever ali as atividades que são previstas para o desenvolvimento desse estudante e determinando também estratégias para garantir ali a devolução dessas atividades pelos estudantes. Então, planejar as aulas, né, em consonância ali com esses documentos. Então, qual que é a finalidade dessa APC? É o de garantir o cumprimento da carga horária mínima anual, tá? Essa é uma das finalidades, além de estar assegurando os dias letivos que são obrigatórios, previstos ali na norma específica. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é isso, né? Qual que é a finalidade, né, da realização da atividade pedagógica complementar?
qual que é, né? Então, é o de realizar o diagnóstico ali de competências e habilidades que são desenvolvidos ali. Principalmente, né, no início do ano, porque no início do ano, a Secretaria de Estado da Educação, ele envia uma, uma avaliação, né? Essa PC ela já é enviada pela Secretaria com base nos, nos conteúdos do ano passado, para esse aluno estar realizando essa prova ali. E a série tem, né, a noção de que não há devolução dessas avaliações. Então, a primeira PC, que corresponde à jornada pedagógica do início do ano, ela já deve ser realizada, né, por estudante como uma avaliação diagnóstica. Bom, a gente chega então aqui em família na escola, né, e também o conselho, a questão do conselho escolar, que tem o pré-conselho, conselho e pós-conselho. Bom, a família na escola, ela destina ali 5 dias letivos para a realização dessas atividades junto à família. 4 desses dias, eles são livres, de livre escolha das escolas, e somente aquela que é realizada no mês de outubro, ela é já obrigatória ser realizada ali, né, em um dia de outubro. Nesse dia é o dia que deve ocorrer a culminância, né, da Semana Cultural Interescolar, que é uma atividade que a sede realiza. As demais podem ser para reunião de pais, festividade com festa junina, etc. e tal. Então, atenção aqui, né, para essas atividades, para essa atividade cultural, a Semana de Atividade Intercultural, é uma lei que tem no Estado, né, que é a lei número 14.988 do ano passado, 2024, né? Essa lei ela foi instituída para o ensino fundamental e para o ensino médio, então as ações devem ser realizadas no fundamental e no médio, e no dia da culminância, que é lá em outubro, né, deve ocorrer apresentações, principalmente por apresentações autorais de estudantes. Então, o que vai ser englobado ali nesse dia, tá? Que eu acredito que seja importante saber: é teatro, música, pintura, escultura, fotografia, vídeo, poesia e também conto literário, ou seja, toda atividade ligada, né, à cultura. Bem, a Secretaria do Estado, ela fala que as escolas precisam estar realizando um pré-conselho de classe, que deve ocorrer de forma obrigatória, né, antes do conselho de classe, em um momento, principalmente da hora de atividade do professor, né, ela deve estar ocorrendo na semana que antecede o RAV, que é o Recuperar para Avançar, e o objetivo é o quê? É promover uma análise prévia da turma, estar identificando também ali as necessidades pedagógicas e antecipar ali algumas discussões que serão aprofundadas no conselho de classes. Gente, nós estamos falando aqui questões de um documento normativo da Secretaria de Estado de Educação. A gente precisa entender que são documentos e orientações que muitas das vezes ficam no papel e que na prática, no dia a dia, acabam muitas das vezes não ocorrendo por diferentes fatores que ocorrem na escola, entendeu? Então, a gente tem que ter a noção de que essas ações, né, estão no papel e nem sempre elas vão ocorrer na escola. E aí, a gente precisa estar sabendo, claro, é importante saber, por uma questão ou outra, de que o que pode ocorrer na escola, mas principalmente nesse nosso objetivo aqui, é saber o que está acontecendo, né, porque isso pode ser cobrado em uma avaliação de um processo seletivo ou até mesmo em concurso público, se bem que a gente viu que o Estado, né, ele vai manter ali como se diz? Congelou, né, o chamamento no concurso público, então pode ser que não tenha um concurso público tão cedo assim, ou pelo menos que parem de chamar a pessoal que fez a prova nesse momento, né? Acho que muita gente vai acabar entrando
na justiça para isso. Bom, etapas do pré-conselho. Então, o documento ele traz algumas etapas. Então, ele vai falar que é reunião de alinhamento, né? A direção e coordenação pedagógica, elas vão discutir ali as dinâmicas de atendimento desse pré-conselho, as formas de suporte e apoio, o planejamento para a semana do RAV. Bem, ele fala da coleta de dados, né, que é a ferramenta da CGDE, que é o Sistema de Gestão de Dados. Ele vai gerar um relatório ali, sistemático ali, né, sistêmico, dependendo do registro diário e também mensal dos professores. Então, o documento traz que esse diário de classe, ele precisa ser atualizado diariamente, tanto não só com presença, como com lançamento de médias. Tanto que o calendário escolar, o documento aqui, ele enfatiza isso, ele diz que tem prazos para lançar essas médias bimestrais parciais, que são antes da realização da prova do RAV. Então, a realização, né, do pré-conselho, ele vai ser na semana anterior ao RAV, aí, né, de preferência na hora de atividade do professor, e quais são as ações principais que o documento traz, né? É analisar os relatórios do SGDE, é identificar alunos com desempenho abaixo do esperado, discutir as estratégias de recuperação, definir atividades específicas e métodos de ensino diversificados, sempre que possível, né, criando estratégias organizadas por área de conhecimento. Então, ele fala, né, que o RAV precisa ser trabalhado de forma interdisciplinar. Mas a gente sabe que na prática isso é muito difícil, né, pessoal? É quase que impossível no nosso dia a dia. Então, a função do pré-conselho vai ser antecipar o diagnóstico, né, pedagógico da turma e planejar ali as ações do RAV, né, garantindo ali, né, um acompanhamento individualizado de cada aluno que tem baixo desempenho, né, promovendo essas práticas alinhadas ali aos diferentes estilos de aprendizagem. Esse que o documento traz para a realização. Bom, recuperar para avançar, né? O que é o RAV? Então, o RAV, ele vai ser um programa de intervenção pedagógica para estudantes com dificuldade na aprendizagem ali, né? O objetivo dele é o de desenvolver as habilidades básicas necessárias para a agressão escolar. Então, a natureza desse objetivo é a estratégia, né, a intensiva e colaborativa ações ali, né, o foco vai ser reduzir lacunas de aprendizagem e promover o avanço educacional. Lembrando, a gente está tratando de um documento normativo, né, que traz ali, né, toda a sua ação, mas que é o que vai cobrar, tá, gente? Quando for cobrar um documento, não vai cobrar a nossa prática, o nosso dia a dia. Vai cobrar ali todas as ações que constam nesse documento. Bom, o documento ele vai trazer, né, os dias em que esse RAV vai ser realizado, acho que uma coisa que não cabe, que não deve ser cobrado, mas agora, coisa como o papel da comunidade escolar, né, qual que é o papel da comunidade escolar? Então, ele espera que toda a escola planeje junto ações conjuntas e interdisciplinares de forma contextualizada. Para isso, eles falam que as famílias devem ser informadas sobre o objetivo do RAV, apoiar a frequência e a participação desses estudantes no RAV e também acompanhar avanços e desafios após o RAV. Então, as estratégias para a semana do RAV. O documento ele traz como que devem ser essas estratégias. Vou pontuar novamente, é o que o documento traz, o que nem sempre a gente encontra na prática. E aí a gente não cabe questionar, porque cada escola ela tem a sua realidade. Bom, entre essas estratégias do RAV, vai ter união de agrupamento, né, os estudantes ficarem organizados ali, né, conforme as lacunas de aprendizagem, com foco nos que ainda não atingiram essa média. Aí vou abrir um parênteses, o documento ele traz isso, mas a gente viu agora esse bimestre, quem atua na rede estadual de ensino, que infelizmente, né, por mais que se tenha essa fala bonita, né, de permitir que o RAV contribua para que lacunas de aprendizagem sejam ali, né, sanadas, a gente viu que ele abriram um RAV, além do RAV, né, que já tinha ali para lançar, ele abriram o RAV do RAV, ou seja, para você lançar uma outra nota para recuperar. Por quê? Porque esse ano é um ano de DEB,
é um ano que precisa fazer com que as escolas elas tenham o maior índice possível de aprovações, porque, por incrível que pareça, o peso maior na hora de fazer a média do IDEB, ela vai ser para o índice de aprovações, ou seja, para o fluxo, ela tem muito mais peso que as notas de proficiência em língua portuguesa e matemática. Então, abriu ali, ou seja, resumindo, acaba sendo nota, a gente sabe que é nota que se quer, assim, quer que o aluno aprenda, mas no fim, acaba sendo tudo nota, tá? Vamos fechar o parênteses aqui. Bom, espera-se que haja um envolvimento coletivo, né, dos professores, dos componentes específicos, no atendimento aos alunos que prioritários, ou seja, aqueles que têm mais lacuna, mais necessidade, né, e que professores de outras áreas, equipe administrativa, realizem atividade diferenciada com quem já está na média. Então, o documento traz assim, vamos agrupar aqueles alunos que têm as defasagens na aprendizagem iguais, aqueles alunos que estão, né, dentro da média já, eles vão fazer uma atividade diferenciada, claro, tudo de cunho pedagógico, não pode deixar de ser, e vai ficar separadinho, né, mas é muito difícil isso acontecer numa escola. Então, as atividades contextualizadas, elas precisam ser interdisciplinares, planejadas em conjunto ali dos professores e a coordenação pedagógica. Ele também fala que a escola pode trabalhar com mentoria, né, aprendizagem por pares, que é fazendo com que aqueles alunos que têm um bom desempenho ajudem os alunos que têm maior dificuldade, e para quem, para quem já atingiu a média, fazer ali projetos, né, que vão enriquecer ainda mais a sua aprendizagem ali, né, usar os espaços escolares alternativos, ou até mesmo, né, ter ali uma supervisão por administrativo de equipe, né, apoiando os professores junto ao RAV. Vamos lá. O documento ele vai fazer uma reflexão, gente, sobre as habilidades básicas de progressão escolar, né? Então, ele vai falar assim, que são essenciais, né, para o avanço do seguro nos bimestres, ou seja, o RAV ele é realizado para suprir essas deficiências, né, que o aluno teria que ter, porque ela é essencial para ele dar continuidade ao seu ensino. Então, a prioridade ali, né, é realizar os planejamentos bimestrais e também o alinhamento deve ter entre as áreas, né, de conhecimento para estar garantindo ali uma boa ação. Bem, lançamento de média do RAV. Então, como a gente falou, a partir desse ano teve ali, né, um registro em tela específica do RAV, até ano passado parecia que não acontecia isso, então tem um campo onde vai ser lançada a nota. Até então, no bimestre passado, a média tinha que ser 6, não poderia ser mais de 6, agora esse bimestre eles abriram uma outra coluna, vamos dizer ali no RAV, onde essa nota ela pode ser acima de 6 para recuperar a aprendizagem que aquele aluno ainda não conseguiu recuperar lá nos outros bimestres, mesmo tendo realizado o RAV. Resumindo, nota, certo? Então, o documento ele traz aqui uma reflexão bem rapidinho, né? Ele fala o que é, né? O que não é o RAV, né? Então, vai falar que o RAV ele não é um reforço focado em habilidades básicas, ele não vai ser intervenção pedagógica baseada em resultados bimestrais, ele não vai ser também momento de ajustes de horários para atender necessidades, e também não vai ser um período de atividades. Ele né, gente? Desculpa, eu falei errado, tá? Me perdoe. Na verdade, o que ele vai falar? Ele vai ter duas colunas aqui, né? O que o RAV é e o que o RAV não é. Então, o RAV é o quê, né? O RAV ele vai ser um reforço com habilidades básicas. O RAV ele também vai ser uma intervenção pedagógica baseada ali nos resultados bimestrais. E também o RAV vai ser um momento ali de ajuste de horários para atender necessidades. Então, os horários podem ser ajustados, as escolas têm essa prerrogativa. E também ele vai ser um período de atividade diferenciada para todos os estudantes, aqueles que estão de RAV como aqueles que não estão de RAV. E também ele espera que o RAV seja, né, uma ação comunitária, né, que vai ser realizada previamente com a comunidade. Então, o que o RAV não é, né? O documento vai falar
O que esse RAV ele não é? Então, a gente pode colocar que o RAV ele não é uma recuperação paralela, comum, né, ou a rotina dessa integração, por isso que a SED esse ano ela fala que o professor faz ali a sua avaliação, ele faz a recuperação da avaliação, a recuperação pode ser de qualquer, assim, qualquer atividade, né, para recuperar. Além dessa recuperação, o aluno tem direito de fazer o RAV, tá bom? Então, ela não é uma semana para aplicar somente prova de forma tradicionais, nem mesmo ela também não é uma continuidade das aulas regulares ali, né, sem a adaptação para a realização do RAV. Também ela não vai ser um momento de ociosidade para aqueles alunos que já têm um bom desempenho e nem mesmo também para sobrecarregar a equipe pedagógica sem dar nenhum apoio a ela. Então, ela não é um período sem comunicação prévia às famílias e comunidade escolar, certo? Bom, aí vamos ter o conselho de classe, né? A gente sabe que o conselho de classe ele está no calendário, né? Esse ano parece que a resolução da sede foi 4.200 e alguma coisa. Ele tem ali, né, um artigo específico que vai falar sobre o conselho de classe, então a natureza dele é uma instância colegiada, consultiva e também deliberativa, né? Vai ser consultado ali todos os pares, vai ser deliberado o que pode ser feito. Então, as funções principais do conselho de classe são de analisar o processo de aprendizagem e também propor ali ações de melhoria, avaliar a prática docente, né, metodologia, conteúdo de atividades, e também estar definindo ali, né, ou revisando esses critérios de avaliação. O objetivo geral do conselho de classe, então, pode ser entendido conforme o documento como um momento para promover uma reflexão coletiva sobre diferenças e singularidade dos estudantes, onde está fortalecendo o espírito colaborativo, motivando ali tantos professores a criar estratégias de melhoria e ser um espaço, né, democrático e produtivo para garantir o que? A aprendizagem. Então, note que o documento, e na verdade, nem documento ele vai trazer, quando se fala do conselho de classe, a questão de que o conselho é para saber quem passou, quem não passou, quem alcançou a média ou quem não alcançou a média. Ele vai muito mais do que isso, entendeu? Ele é realmente um momento para reflexão sobre todas as ações realizadas pelo professor, método de ensino, processos avaliativos, para que possa, né, estar depois refletindo e realizando as ações pertinentes ali para melhorar a sua prática pedagógica com o objetivo de melhorar a aprendizagem desses alunos. Bom, chegamos aqui no pré-conselho, no pós-conselho. Bom, o pós-conselho, né, o documento traz que a função dele é transformar aquelas deliberações que ocorreram no conselho em ações concretas. Então, tudo que foi deliberado ali precisa ser realizado de forma concreta. E aí ele vai trazer o seguinte, que as ações necessárias são, né, elaborar um plano de ação pós-conselho, a equipe gestora, que são os diretores, coordenadores, eles vão ter que mobilizar os pais responsáveis, vai ter que conversar ali com estudantes que têm baixo rendimento e também está colaborando com a formação docente. Então, ele vai ter que usar a hora atividade coletiva para planejar estratégia diferenciada, porque a sede, esse ano, pediu que os professores das áreas, né, tivessem suas horas de atividades todas no mesmo dia, o que também a gente sabe que é impossível, principalmente quem trabalha em escola de tempo integral. Então, o objetivo final vai ser de personalizar essas intervenções que foram definidas lá no conselho, garantindo ali no acompanhamento contínuo e fortalecendo, assim, o trabalho da equipe. Então, é importante saber que o próximo conselho é para pôr em prática aquele que foi deliberado no conselho. Bom, regime de progressão parcial. Então, é feito um levantamento, tá, pela equipe gestora no início do ano, de quem está em progressão parcial, então aqueles estudantes que não alcançaram nota mínima lá no ano anterior, ou seja, no 2004, eles vão ter que fazer vão passar ali, né, por um processo para progredir ali nos estudos. Então,
ele consegue ir para o ano seguinte, mas ele vai ficar com algumas dependências ali que vão precisar ser sanadas ali. Então, é importante ter uma organização, tipo a abertura de turma específica, ele fala, né, para atender uma elaboração de um plano de estudo, avaliação. Ele pede uma atenção especial para os alunos que são lá do terceiro ano do ensino médio, que só concluem, né, vão receber o diploma se quitarem todas as pendências que estiverem ali no regime de progressão parcial. O documento também ele vai trazer a importância de termos um plano de trabalho anual, certo? Que a função desse plano de trabalho anual é de organizar a rotina pedagógica, né, com recurso estratégico e gerando esse impacto direto na aprendizagem e no fluxo escolar. Então, é importante que, né, os dados do ano anterior eles sejam utilizados ali, essas avaliações externas, principalmente, elas são utilizadas para a elaboração desse plano, definindo ali, né, os objetivos, as metas, estratégias que a equipe pedagógica vai fazer. Então, esse documento ele traz que o plano de trabalho deve ter determinados eixos, que é de melhorar práticas pedagógicas, está promovendo ali as aprendizagens, fortalecendo o fluxo escolar e capacitando a equipe docente. Bom, o documento ele também vai destacar a importância, né, do SAEB. O plano de ação ele deve estar contemplando ali as ações específicas para o SAEB, analisando os indicadores, né, de anos anteriores e planejando ali junto a coordenação junto com os professores e também os coordenadores de área, ações que visem contribuir ali, né, para a melhoria dessa aprendizagem. Bom, a organização da rotina escolar. Então, qual que é a finalidade, né, dessa rotina pedagógica escolar? Então, quando a escola faz esse plano de trabalho anual, ele visa que organizar a agenda, né, da direção da coordenação para atendimento, garantir ali uma eficiência na distribuição das tarefas, de forma clara, né, acompanhar ali as ações de rotina da escola, também estar estabelecendo, né, uma rotina pedagógica bem estruturada e integrada ali, promovendo uma gestão mais assertiva, cumprindo os objetivos ali daquele plano de trabalho e desenvolvendo ali as ações ali. Então, entre essas ações, né, ele coloca, assim, algumas prioridades que devem ser colocadas, né, anuais ou conforme a necessidade da escola. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o plano anual, ele precisa ser elaborado ali com base nos indicadores educacionais, tá, gente? Tem que ter ali. Outro ponto importante que o documento traz em relação a esse plano é que é o de revisar o projeto político-pedagógico, fazer as atualizações dele de forma anual. Bom, nos bimestres, o que é essa rotina, com base nesse plano, precisa ter de forma bimestral? Então, bimestralmente, né, é importante estar fazendo uma análise dos indicadores interno e externo, né, revisar e aprovar os planejamentos, né, das aulas, ajustar a rotina pedagógica, realizar conselho de classe, pré-conselho, monitoramento. Mensalmente, a equipe pedagógica ela precisa discutir, né, essas estratégias. Também tem que ser realizado, né, a observação das aulas e tá dando ali feedback construtivo, né, documentado feedback construtivo para os professores, e também está organizando ali momentos de estudo ali para o professor, tá? Promovendo ali, né, uma autoformação também docente ali com base na análise de dados e nas boas práticas pedagógicas. Então, quinzenalmente, também ele propõe, né, dentro do plano de ação, que seja essas reuniões de alinhamento entre a direção e a coordenação, atendimento ao profissional à atividade, com orientação e formação, e também acompanhamento individual de estudantes que vão apresentar ali as dificuldades na aprendizagem e também problemas comportamentais. Bom,
o documento traz que de forma quinzenal ou semanal tem que ser realizado também a busca ativa escolar, certo? Para prevenir esse abandono, monitorar ali a atualização do diário de classe e estar atendendo os pais ou responsável. Bem, vamos continuar aqui, né? O planejamento. Então, qual que é a concepção, né, de planejamento que o documento traz, né? Ele vai falar que ele é um documento que tem que ser elaborado, né, de forma interdisciplinar, que os gestores escolares precisam garantir o cumprimento das horas de atividades desses professores para encontro e que a coordenação, ela deve estar, né, trabalhando em conjunto com eles. Então, ela fala que o papel do coordenador pedagógico, o documento ele traz, que é o de coordenar e incentivar momentos de estudo coletivo, também ampliando o conhecimento da prática docente e realizando essa formação em serviço ali, atendendo esses professores. Esse documento, ele traz uma coisa muito importante, né? Ele fala que é muito importante que o planejamento, isso acho que a gente tem que gravar, que o planejamento, ele seja feito de forma coletiva, né? Então, tem que ser construído de forma estratégica, né, em conjuntos ali, ações em conjuntos para a melhor aprendizagem. E também o documento vai falar que tem que ter um apoio, né, na melhoria das metodologias, inclusive nos processos avaliativos, e também ele traz que o planejamento coletivo, né, é o principal ferramenta para que se consolide as aprendizagens desses estudantes aí. Aqui ele vai falar, né, do atendimento destinado, né, na hora de atividade por área. Assim, aqui, para quem trabalha 20 horas semanais e como está atualmente a rede estadual de ensino, principalmente nas escolas de tempo integral, que são a grande maioria, olha só, nós temos 20 horas, né, semanais, então 16 horas em sala de aula e 8 horas são para a hora pedagógica, nessa atividade, hora atividade ali, que tem que ser, né, 8. Lembrando que a rede estadual, ela não trabalha uma hora relógio. Por exemplo, as escolas de tempo integral, os professores iniciam sua jornada em sala de aula às 7h30 e vão até às 11h05. Então, o professor ele teria que cumprir ali, numa escola, né, isso considerando meio período, tá, gente? Mesmo que seja integral. Ele teria que trabalhar 5 horas, né, na escola, tendo mais horas, hora de atividade livre. Hoje, se a gente colocar na prática, a gente acaba tendo 4 horas de atividade na escola, só 4. A gente acaba nem tendo, quem tem uma carga completa, acaba nem tendo ali. Então, sai 11, a gente trabalha 3h30, a gente nem trabalha as 4 horas hoje na rede estadual. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente tem alguns ganhos e a gente fica revoltado ou não consegue entender determinadas situações que muitas vezes é ganho para a gente, e quando a gente começa a brigar, a gente acaba até perdendo esse ganho. Então, na escola de tempo integral, sabe que são 40 horas, para quem tem 40 horas, sendo 32 em sala, 16 horas hora de atividade, sendo 10 na escola e mais 6 em livros. Só que como está o horário hoje, acaba sendo tudo na escola, porque não chega nem a essas 10 horas de atividade para quem tem 40. Bom, eu acho que a gente encerra esse conteúdo, né, hoje, com isso aqui. Acho que de relevante, de importante que a gente tem que entender são esses pontos que a gente está repassando aqui para vocês. Quero perguntar se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma colocação. Não? Vamos para os exercícios. Agora no meu vai ser 15 horas, falta 3 minutos para as 15 horas.
Hoje eu tenho nove questões para passar para vocês. A gente daria quanto tempo 9 questões? 20 minutos? Acho que seriam suficientes 20 minutos para fazer? E a gente retorna? Porque a gente encerra já. Aí na semana que vem a gente vai falar sobre o papel social da escola, que é muito importante a gente ter essa noção, né? Então, beleza. Vou mandar lá no grupo e a gente retorna, então, às 15h20. Vai passar um pouquinho das 3h30 hoje, tá? Mas eu vou ser bem rápido na correção hoje.
pessoal, tudo bom? Estão aí? Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu deixei o arquivo, né? Ele fez questões erradas. Então vamos fazer assim, ó. Como nós temos nosso tempo que já passou, vamos ter que fazer falha minha. Eu vou. A gente retorna, vou deixar as questões para vocês fazerem, e a gente retorna na semana que vem, já inicia corrigindo essas questões e parte para o outro conteúdo, nem que a gente passe um pouquinho mais da hora no sábado que vem. Tudo bem para vocês? Ok? Foi uma falha minha, me desculpe. Então, beleza, a gente encerra hoje e voltamos sábado que vem para fazer a correção logo na entrada. Vamos chegar no horário. Talvez eu comece até, mas se não, vamos padronizar o horário de entrada. E terminamos mais tarde, se for o caso, tá bom? Gente, obrigado e desculpa.